E se quiser nos abençoar, faça o mesmo também no nosso canal, se inscrevendo, e para que nosso canal também cresça, tá bom? Bom, superando as angústias. Lucas 22, 39 diz: como de costume, Jesus foi ao Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do Senhor para fortalecê-lo. Então, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que corriam sobre o chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, os encontrou dormindo por causa da tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou o Senhor Jesus. Levantem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Levantem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Superar a angústia nesse tempo, e se você está passando por alguma angústia, deixa aí o seu comentário, tanto agora quanto depois, após a live. Quais têm sido as suas angústias na sua casa, nesses dias, nesse tempo difícil que nós temos vivido? Lucas 22 é um dos maiores dramas na vida de Jesus Cristo. E eu quero usar nessa série de mensagens a vida de Jesus para te mostrar que Jesus foi tão humano quando ele sofreu as angústias, para mostrar que as minhas angústias e as suas angústias são coisas naturais de ser humano. Nós não somos seres sobrenaturais, nós somos gente, como gente, sofremos angústias, e eu quero usar Jesus para te mostrar que ele foi humano. O texto é claro, e a base do versículo para nosso tema, o versículo 44, diz que Jesus estava profundamente angustiado. Mateus vai dizer que a sua tristeza era mortal. Marcos vai dizer que Jesus diz assim: eu estou tão triste que desejo a morte. Jesus vai nos mostrar que é possível superarmos as nossas angústias. Quais têm sido as suas angústias? As suas dores, as suas lamentações, aquilo que tem passado no seu coração, talvez o desemprego, talvez a sua família não está bem, porque você tem vivido dias difíceis na sua casa, com seu marido, com seu filho, enfim, nas suas relações. Pelo afastamento da igreja, você tem perdido a comunhão, perdeu o interesse em ler a palavra de Deus, perdeu o interesse em orar, perdeu o interesse em viver uma vida espiritual, e isso tem te causado angústia e mais angústia. Isso é humano e isso é natural. A nossa ideia aqui não é fazer nenhum tratamento, porque eu não sou psicólogo. A nossa ideia é falar com você, que esse é um tipo de teologia da angústia, e mostrar para você que Jesus viveu isso, como qualquer ser humano. Lucas 22 é o drama de Jesus, e mostra-nos que Jesus, ele foi ao Monte das Oliveiras para orar, e ele levou, Mateus vai dizer que ele levou Pedro, Tiago e João para um lugar mais íntimo ainda, e ali ele começou a orar. O seu suor era como gotas de sangue. Ele disse que ele estava numa angústia tão profunda, mas tão profunda, que começou a transpirar sangue, como sangue. Bom, o que é angústia? A palavra angústia significa estreitamento, apertamento do coração, o coração apertado. Angústia é ressecamento da garganta.
Isso te leva à falta de ar e te leva a uma agonia profunda. Isso é angústia. Jesus estava vivendo isso lá no Getsêmani. O Bauman vai dizer que nós vivemos um tempo de secreta angústia. Tem gente, você que está me vendo e ouvindo agora, os irmãos que estão aqui, talvez nós estamos vivendo um tempo de secreta angústia. Tem gente vivendo, sofrendo esse momento do coração apertado e não sabe o que está acontecendo. Deus está te dizendo nessa manhã que é possível superar as angústias, porque Jesus superou. Nós estamos falando de um ser divino e humano. Nós estamos falando de um ser que se encarnou e viveu as mais dores humanas, Jesus Cristo. Angústia é aquilo que te traz desassossego. Pascal, eu já citei aqui uma vez, ele disse que há um buraco no coração do ser humano do tamanho de Deus. E esse buraco é só Deus que pode preencher. Nessa série eu tenho 2 perguntas. E hoje eu vou tratar de uma pergunta. E a partir da semana que vem, a segunda pergunta. A pergunta é: o que provocou ou o que provoca as nossas angústias? Para só na outra semana falarmos como superar as angústias. A nossa reflexão de hoje é uma introdução para entendermos o que provoca e depois como superar. Tudo isso com base na vida de Jesus e nesse texto que você está lendo agora, Lucas capítulo 22. Jesus já tinha enfrentado a angústia da conspiração. Jesus havia celebrado a ceia. Jesus havia preparado Pedro, porque havia dito que ele estava pronto para ir com ele até a morte, mas Jesus disse assim: o diabo vai te cirandar como trigo. E eu já falei com vocês sobre as peneiras da vida, e se você quiser saber mais, vá lá no nosso canal e você vai ver isso. Bom, a pergunta é: o que provoca ou o que tem provocado as minhas angústias e as suas angústias? E o que provocou as angústias de Jesus? Vamos tentar responder isso com 4 pilares. Primeiro, o que provocou e o que provoca as angústias são os sentimentos de abandono. O que provocou o sentimento dessa angústia tão profunda em Jesus foi o sentimento de abandono. O versículo 45 diz que ele chega para os seus discípulos e diz assim: vocês estão dormindo. Se você olhar em Mateus, ele vai dizer assim: vigiem e orem comigo, para que vocês não caiam em tentação. Jesus leva Pedro, Tiago e João para um lugar lá no Getsêmani, parece um lugar secreto, que eles estavam ali para orar. Quando Jesus volta, e ele estava crendo que eles estavam orando com ele e por ele também, porque Jesus ali é humano, é gente. Não é divino propriamente, é Deus, é a pessoa humana que está ali. Orem comigo. Quando ele volta, os discípulos estão o quê? Dormindo. Ele se sente desamparado, ele se sente abandonado. Na verdade, o que provoca as nossas angústias muitas vezes é o sentimento de estar só. E agora talvez seja o momento que a humanidade está se sentindo só, mesmo estando em casa. Mesmo estando com os filhos, com a esposa, tem gente se sentindo só, desamparado. Queridos, Jesus é a nossa resposta, porque ele sentiu isso. Ele estava com seus 12 discípulos no Getsêmani, no lugar que ele costumava estar. Ele estava com os 3 discípulos mais íntimos, e ainda assim ele se sentiu só. O que provoca as nossas angústias muitas vezes é o sentimento de solidão. Agora estou falando para irmão, irmã, amigos, que talvez esteja se sentindo assim. Isso é perfeitamente normal. Talvez não aceitável, mas normal. Jesus se sentiu tão só, mas tão só, que posteriormente a esse momento do capítulo 22, quando ele está literalmente na cruz, as 7 frases que Jesus disse, isso é uma série de mensagens que poderia ser um outro momento, mas uma delas Jesus diz assim:
Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Nós estamos falando de Jesus, queridos. Jesus se sentiu só, abandonado pelo próprio Deus. Mas na verdade, Jesus Cristo estava citando o Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que o Senhor me desamparaste? E por que o Senhor não ouviu o meu clamor? Veja então, queridos, que Jesus está citando a Bíblia na própria cruz. Isso nos dá a entender que quando nós nos sentirmos só, o que nós devemos fazer é nos derramar nos salmos, é orarmos diante de Deus, é colocar as nossas angústias diante de Deus. Está se sentindo só? Derrame-se nos salmos. Jesus está citando o Salmo 22. Está se sentindo desamparado? Ore, louve, cante, leia os salmos e encontre Deus lá. Segundo, o que provoca as nossas angústias? O peso da responsabilidade. Eu falo como pai, eu falo como pastor e como professor. Nós somos responsáveis por muitas coisas, e o peso da responsabilidade traz muita angústia. Jesus Cristo disse no versículo 42, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, porque é peso, é muita responsabilidade para um homem só. Quantos pais se sentem impressionados para cuidar da sua família e às vezes não tem o que pagar as contas, não tem como colocar comida dentro de casa, o aluguel está vencendo e não tem como pagar, e sabe que a família vai sofrer as consequências disso, e isso provoca as nossas angústias. O peso da responsabilidade de sustentar o lar, o peso da responsabilidade de ser um homem de bem, um cidadão de bem. Jesus está dizendo assim: Senhor, se for possível, tira de mim essa responsabilidade, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Talvez você, irmão, pai, mãe, filho, o peso da responsabilidade tem te provocado angústia. Você já viu aquela frase no filme O Homem-Aranha? Quanto mais poder, mais responsabilidade. Tem gente que almeja cargos grandes, achando que vai ganhar mais, e vai ganhar mais, mas a responsabilidade também vai ser o dobro. Às vezes nós não sabemos o que pedimos. Por isso que Jesus sabia o peso da responsabilidade que era carregar a cruz. Isaías chega a dizer, Isaías 9:6, diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros. Traduzindo, a responsabilidade estava sobre os seus ombros. Era peso demais, era responsabilidade demais, era só a responsabilidade de salvar a humanidade, queridos, era só isso. É peso demais cuidar da família, é responsabilidade assumir um cargo de liderança. Imagine assumir a responsabilidade do mundo, das almas do mundo. Imagine como não estava aquela alma de Jesus. O governo estava sobre os seus ombros, mas o texto não termina aí. Mas o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz.